Boa noite, paz e graça. Você que está do outro lado, nos ouvindo, assistindo esta live, mais uma conversa com Imago Dei. Hoje, sábado, estamos com um tema interessante e um convidado também muito especial para nós. E, portanto, gostaria que os irmãos do outro lado se sentissem à vontade para comentar, para partilhar, para estar aqui interagindo conosco, porque hoje o tema é interessante, pessoal. O tema é de extrema importância, é um tema interessante, polêmico. Pessoal, sejam todos bem-vindos à Imago Dei Academy e hoje estamos aqui com um tema muito interessante. Será que cessaram os dons espirituais, pessoal? Será que cessaram? O que é que você pensa sobre este tema, né? Será que cessaram os dons espirituais? Você que está do outro lado, o que é que você acha? Cessaram os dons espirituais ou não? E para responder esta questão, paz, Carlos Antônio, paz e graça, Nelson Ganga, paz e graça. E para responder esta questão, estamos aqui com o nosso convidado especial, o nosso querido e amado irmão em Cristo, irmão brasileiro, do outro lado do oceano, Edu Moura, a quem eu tenho o prazer de saudar. Paz e graça, amado irmão Edu Moura. Paz e graça, irmão. Está me ouvindo, querido? Amém, amém. Estou ouvindo. Como é que o irmão está? Melhor agora, querido. Amém, amém. Lá, o pessoal do Brasil é para nós uma grande referência, né? Uma grande referência, principalmente na área teológica, porque a ordem parece ser Estados Unidos, Brasil, Angola, né? Então, nós bebemos de vós que estáis mais à frente, não é? Em questões teológicas, etc. E vocês são uma grande referência. E o irmão Edu Moura é uma destas pessoas que tem influenciado muito aqui o povo angolano relativamente à teologia. Talvez não tenha a noção daquilo que é a extensão da sua influência, mas nós temos bebido muito de ti, daquilo que tens postado, temos aprendido demais, né? E a nossa oração é que o Senhor continue abençoando a sua vida, pois tem sido uma bênção. Amado irmão Edu Moura, e eu estou aqui sempre, não é? Antes de falar irmão, está vindo na mente pastor. Mas vamos segurar. Vamos segurar. O irmão é cristão, obviamente. De qual congregação? De qual denominação? Me fala um pouquinho de ti. Então, irmão, eu sou da igreja Ministério Efatá, um ministério aqui próximo da minha casa. Estou lá congregando lá com alguns irmãos lá e estou muito feliz de estar lá. É um pessoal assim bastante piedoso, né, que abraça a gente, e eu me sinto bastante contente de estar lá. Como todos sabem, né, eu sou Edu Moura, tenho uma página no Facebook, também tenho um grupo chamado Cristianismo Primitivo e tenho um canal no YouTube, a qual posta alguns temas teológicos, principalmente concernente à história da igreja, que esse é o meu maior foco. Muito bom, realmente. E uma das áreas que o amado irmão Edu Moura tem muito nos influenciado é exatamente aquilo que é relativo, que concerne a história da igreja.
né? Uma das pessoas que nós temos por referência é o Senhor, né? Nós dizemos aqui, ele é terrível. E quando falamos de terrível, estamos a falar no sentido positivo, né? Não pejorativo. Tem sido uma grande referência. E porque nós, aqui em Angola, eu não sei lá em Brasil, nós temos um grande déficit naquilo que é o conhecimento da patrística, dos pais da igreja. O pessoal simplesmente acha que o cristianismo começou há 3 décadas atrás, né? E ele acha que é apenas aquilo, e esquece toda essa história de quase 2.000 anos de história cristã, né, dos pais da igreja, de todo aquele pessoal que contribuiu de forma massiva, de forma significante para a cristandade. Então, o irmão tem sido uma grande bênção quanto a isto. Amém, obrigado. Amém. Então, pessoal, vamos lá partilhando, continuem partilhando a nossa live, vão comentando relativamente ao som, a tudo quanto envolve a área técnica da nossa live, e nós estamos começando mais uma live com o nosso querido e amado irmão Edu Moura. E a pergunta que não se cala é a seguinte: amado irmão Edu Moura, cessaram os dons espirituais? O irmão tem a liberdade de abordar quanto a isto. Então, não existe... Consegue me ouvir bem? Consegue? Sim, conseguimos. Então, não existe nenhum texto bíblico que sustente tal afirmativa que cessaram-se os dons espirituais. Alguns sensacionistas... O que é o sensacionismo em si? O sensacionismo ele é uma corrente teológica que diz que os dons cessaram na era apostólica. Então, não existe mais dons, não existe visão, profecia, cura. Então, esses dons eles se acabaram na era apostólica. Isso é o que afirma a doutrina cessacionista. Existem alguns cessacionistas mais brandos, né, como o reverendo Augusto Nicodemos. Eles creem, né, que Deus possa usar alguém para curar, né, se for da vontade de Deus. Eles creem em exorcismos, né, que é expulsão de demônios. E existem alguns mais rígidos, né, que eles não creem de forma alguma em nenhuma forma de dom. Todos os dons terminaram na era apostólica. E eu vou citar aqui alguns textos bíblicos que eles usam para formular sua doutrina, né? E o primeiro desses textos se encontra em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1, que diz mais ou menos assim. Eu vou dar uma lida aqui. Que diz assim, Hebreus 1, o trecho, né, que eles usam, que diz que nos últimos dias Deus falou através de Cristo. Deus falou através do seu verbo. Nos últimos dias Deus falou através de Cristo. Isso está lá em Hebreus 1. Então, segundo eles, Deus falou através de Cristo nos últimos dias e hoje não fala mais. Só que isso, eles incorrem a um enorme erro interpretativo. Por quê? O texto diz que Deus ele falou nos últimos dias através de Cristo. O texto não diz que Deus falou pela última vez em Cristo, né? Até porque o verbo grego, né, empregado ali para falar, loles, mais ou menos isso, se não me falha a memória, ele está no modo auristo, imperfeito do indicativo. E o que quer dizer isso? Embora o verbo esteja conjugado no passado, falou, a ação verbal ela é contínua. Ou seja, não quer dizer que Deus falou no passado, não quer dizer que ele parou de falar. É que nem João 3,16. Deus amou o mundo. O verbo está no passado. Então, Deus amou no passado? Não, Deus continua amando, né? Então, mesma coisa é esse texto aqui. Deus ele falou nos últimos dias, através de Cristo.
Não quer dizer que ele falou pela última vez. Até porque, no próprio testemunho das Escrituras, quando Cristo ascende aos céus, Deus ele continuou falando através dos apóstolos. Se a interpretação do sensacionista estiver certa, então Deus parou de falar e Deus não falou com os apóstolos quando Cristo subiu aos céus. Coisa que é um absurdo, porque Deus continuou falando através dos apóstolos quando Cristo ascendeu aos céus. Outro texto que eles usam também se encontra em 1 Coríntios 13, 9 e 10. Eu vou dar uma lida aqui. Que diz assim, 1 Coríntios 13, 9 e 10. Que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, em parte será aniquilado. Então, eles entendem que esse perfeito é o fechamento do cânon. O cânon das Escrituras. Uma vez que o cânon foi fechado no século I, uma vez que os apóstolos terminaram a Escritura, então o perfeito veio, que é o cânon, então cessou-se os dons. Mais uma vez, eles incorrem a um erro. Porque o adjetivo grego para perfeito, teleios, ele é usado mais de 15 vezes em todo o Novo Testamento. E em nenhuma dessas ocorrências, esse texto ele é empregado para livros, para cadeira, para objetos de uma forma geral. Em toda a Escritura, essa palavra ela é aplicada para pessoas, para seres racionais, como está em Mateus 5, como está em Filipenses 3, então, em outros textos também. E também essa palavra ela é usada para definir, como é que eu vou te dizer? Ela é usada para atributos pessoais, como está lá em Tiago 1, como está lá em 1 João 4,18. Então, o que acontece? Essa palavra nunca é usada para materiais, como cadeira, livro, carro, cavalo, etc. É sempre para atributos ou pessoas. Nunca é usada para isso. E quando o texto diz que quando vier o que é perfeito, em parte será aniquilado, o apóstolo Paulo está se referindo à vinda de Cristo, à volta de Cristo. Uma vez que os dons são para o exercício da igreja, são para a edificação da igreja, e quando Cristo vier, quando Cristo voltar, a igreja estará com Cristo, então os dons não serão mais necessários. Então os dons cessarão. Mas só quando o perfeito vier. O perfeito não veio, que é Cristo. Então, os dons continuam em exercício da igreja. Se os dons cessaram, a igreja também cessa, o que é absurdo. E o continuismo, ele é a continuidade dos dons espirituais. Uma vez que a igreja continua na terra, então os dons são para o ofício da igreja. Então, eu defino o cessacionismo, o continuismo, dessa forma. Muito bom, muito bom. Mano, irmão Edu Moura, acompanhei a sua explanação, definiu aqui o que é o cessacionismo, não é? Alguns textos base que eles usam para defender a sua ideia, e também definiu o continuismo. E falaste sobre os dons que o cessacionismo crê que os dons cessaram. Mas o que seria isto, dons, né? O irmão pode definir o que são dons, quais são, e tudo concernente a isto? Então, a minha definição de dons, assim, os principais dois conceitos gregos para dons, para definir dons, o primeiro é carisma, né? Que vem de charis, que é graça, né? São os dons da graça. O que seria isso? Concerne todos os atributos da salvação, que é a fé salvífica, que é a santificação e afins, né? E o outro termo grego é o doreia, que significa presente, benefício, uma dádiva. Então, na minha opinião, dom nada mais é do que um presente que Deus te dá
que Deus dá a alguns cristãos em prol do benefício da igreja, né? Uma vez que os dons são para a edificação da igreja, então alguns crentes eles recebem esses dons em prol do benefício da igreja. Esses dons, por serem um presente, eles são dados de uma forma gratuita, né? Porque dom é um presente, então ele só pode ser dado de uma forma gratuita. Porque se não fosse gratuito, então seria um salário, né? Então, a minha concepção de dom, segundo alguns léxicos também, seria mais ou menos assim: eles são dados como um benefício em prol da edificação da igreja, onde uns são mestres, outros profetizam, né, outros têm visões, mas sempre para a edificação, exortação da igreja, onde alguns cristãos, alguns irmãos, eles recebem esses dons. E tem também os dons ministeriais, né, a qual Deus seleciona alguns irmãos como pastores, ministros, mestres, o apostolado também, que foi escolhido lá na era dos Deus, ele escolheu os apóstolos. Então, existem esses dons a qual eu defino dessa forma. E qual seria, nesse caso, a diferença entre os dons espirituais, tal como o irmão referiu, e os dons ministeriais? Teria alguma diferença? Não, o dom ministerial é aquele dado ao exercício da igreja, né? As funções eclesiásticas, entendeu? Já os dons espirituais, cura, visão, revelação, são para a edificação. E esses dons independem da função ministerial, entendeu? Qualquer irmão ele pode ter, entendeu? Já o dom ministerial são para funções eclesiásticas dentro do ministério. Ok, exato. O irmão Edu falou acerca do sensacionismo, não é? E concernente a isto, tem alguma coisa a acrescentar que possa ser necessária? Ou podemos avançar? Podemos avançar. Ok. Agora, se o sensacionismo é falso, então aqui o irmão teria que defender o continuismo, né? Quais seriam as bases que o irmão tem para demonstrar que o continuismo não é falso? Então, a primeira base que eu tenho, a primeira base que nós temos é a Bíblia, né? Uma vez que não tem um texto na Escritura claro, autêntico, que diga que os dons cessaram, né? Logo, os dons continuam. A minha segunda tese que eu defendo o continuismo é a história, né? É a história da igreja, é o avanço da igreja através dos séculos. Existem vastos testemunhos, né? Dos pais da igreja primitiva, em que os dons estão presentes na igreja, né? Eu não vou citar todos, senão essa live não vai ter fim. Mas os principais que eu posso citar Justino Marte, né, em uma de suas apologias, né, ele dá testemunho do exercício dos dons na igreja do seu tempo. Ele fala de homens que têm um dom na presciência, que é o dom da profecia, né? Ireneu de Leão, na sua obra Contra as Heresias, ele vai falar dos dons presentes ainda na igreja, né? Ele vai falar da profecia, ele vai falar de visão, né? Ele vai falar desses dons estão presentes, continuam na igreja. Orígenes, ele fala, ele tem um texto, Orígenes, eu só me esqueci qual obra é, mas ele fala que os dons, eles não cessaram, mas os dons diminuíram pelo fato da igreja apostatar, pelo fato de que a igreja está, tipo assim, um pouco, meio que mundanizou. Então, os dons diminuíram devido a isso. Não é essas palavras que ele usa, eu estou fazendo uma analogia, né? Mas ele não diz que os dons cessaram. De tanto que ele, na sua obra Contra Celso, ele vai falar que muitos cristãos eram usados para a cura, né? Temos também testemunho de Eusébio de Cesareia, em sua obra História Eclesiástica, uma obra datada do século IV,
né? Ele vai falar dos irmãos que profetizam, dos irmãos que têm visões, dos irmãos que curam por imposição de mão. E Eusébio de Cesareia ainda dá testemunho de ressurreição de mortos. Agostinho, no século V, entre o século IV e V, Agostinho, na sua obra Confissões, ele vai dizer, ele dá um testemunho, isso é no livro 9 da obra Confissões, ele vai dar um testemunho do Bispo Ambrósio, que o Bispo Ambrósio recebeu uma visão de Deus, que Deus revela a ele onde está escondidos os corpos de 2 mártires. E Agostinho também fala das visões que a sua mãe Mônica tinha, né? Fora isso, também tem na escolástica, o Santo Tomás de Aquino, ele tem uma visão na igreja e ele fala que é algo tão glorioso, tão maravilhoso, que tudo que ele escreveu é palha diante daquilo que ele viu. Também temos relato também de John Hus. John Hus, quando ele vai ser queimado vivo pela Igreja Católica, ele fala, olha, hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos suscitará um, Deus levantará um, e a esse vocês não poderão queimar. Mais ou menos 100 anos depois, quem nasce? Martinho Lutero. Alguns católicos sustentam que esse texto de John Hus ele é uma interpolação de 200 anos depois, né? Então, eles falam que é falso. Todavia, Martinho Lutero, ele dá testemunho de que John Hus testificou sobre ele, profetizou sobre ele. Logo, então, esse texto ele é autêntico. Ele pode não ser estas palavras, mas sim, John Hus profetizou acerca dele. Temos também testemunho também próprios reformados, como Charles Spurgeon, da sua obra autobiográfica, no volume 2. Charles Spurgeon ele vai dizer assim, fala, olha, ele vai falar que ele está na igreja pregando, ele vai falar assim, olha, você, jovem, ele aponta para um jovem e fala, você está com essa luva aí, essa luva não é sua, você roubou do seu patrão. E no final do culto, esse jovem ele vai até Charles Spurgeon, trêmulo, e fala, olha só, eu realmente roubei essa luva e hoje mesmo vou devolver, porque eu estou muito arrependido. E na mesma obra autobiográfica de Charles Spurgeon, só que no volume 1 da obra, Charles Spurgeon ele vai dar um relato de quando ele tinha 10 anos, um ex-missionário chegou para ele e falou assim, olha só, você, jovem, você vai ser um grande pregador do evangelho. Você vai ganhar, você vai pregar para milhões de pessoas e Deus vai te abençoar com muitas almas. E como Charles Spurgeon é conhecido hoje? Príncipe dos pregadores. Então, os dons, o meu argumento dos dons é a Bíblia que não tem respaldo bíblico e a história. A história testifica os dons espirituais. Não tem como você negar isso. Alguns sensacionistas, eles são um pouco desonestos, eles vão dizer que os dons se deram início com seitas e se deram início na Rua da Azusa, o que é totalmente falso. Só do camarada falar isso, ele não é digno de credibilidade, porque ele não conhece a história. Se ele conhecesse a história, ele não falaria uma besteira. Se você colocar o continuismo e o sensacionismo na mesma linha, numa linha do tempo, você vai ver que o continuismo existe desde da era apostólica, o continuismo. Já o sensacionismo não deve ter nem 500 anos. O sensacionismo não começou na Rua da Azusa, ele começou já no início da igreja, o continuismo. Começou no início da igreja, enquanto o sensacionismo não deve ter nem 500 anos. Né? Alguns reformados são sensacionistas, fora também que a seita das Testemunhas de Jeová são sensacionistas. Enquanto o continuismo já existe desde o início da igreja e seguiu o seu percurso. Então, eu defendo o continuismo pela Bíblia e pela a história que não me deixa mentir. Irmão Edu, se o continuismo é mais antigo do que o sensacionismo, então como é que podemos delimitar uma data ou um período, não é, como o início do sensacionismo? Quais seriam os primeiros pensadores, os primeiros teólogos, os primeiros cristãos, não é, a abordar ou a trazer ou levantar esta tese a favor do sensacionismo? Bom,
o sensacionalismo ele foi criado no intuito de defender o solo da escritura. Uma vez que somente as escrituras, então não há necessidade de dons espirituais. Então, isso foi criado, primeiramente, por teólogos reformados calvinistas. Só que o próprio João Calvino, em uma de suas encíclicas, ele vai dizer que os dons não eram presentes no seu tempo, né? Só que no volume 3, se não me falha a memória, no capítulo 2 das encíclicas, ele vai dizer que Paulo, ele vai dizer que Deus, ele vai dizer que Paulo diz que Deus deu dons à igreja e que ele usa os crentes em prol da igreja. Ou seja, mesmo João Calvino não testemunho de dons da igreja, ainda assim ele acredita que Deus pode usar os crentes nos dons espirituais. Então, alguns teólogos reformados, em prol do solo da escritura, eles vão dizer que os dons cessaram. Uma vez que somente a escritura, não há necessidade dos dons. Só que eles defendem o solo da escritura nas entrelinhas, né? Porque, de fato, eles negam. Uma vez que não tem, uma vez que o solo da escritura, uma vez que a escritura não defende o sensacionismo e eles defendem algo antibíblico, então eles são contra o sola escritura. Ok. E trazendo essa ideia, não é, do sola escritura, de que forma é que a sola escritura não seria, não é, contraditório à ideia de um continuismo dos dons? O João pode responder isso? Não, ela não é contraditória, ela só seria contraditória se houvesse base bíblica para o sensacionismo. Então, se eu defendesse o continuismo, eu estaria caindo em contradição e estaria indo contra a escritura. Uma vez que não tem base bíblica para o sensacionismo, então não há contradição. Porque a Bíblia fala que os dons são para o edifício, os dons são para o ofício da igreja, né? São para o ofício da igreja, são para o exercício da igreja. Ora, a igreja, ela não cessou. Se os dons cessaram, a igreja também cessou, que é um absurdo. Então, não existe o cessar dos dons. O que cessou, o cessacionista, ele tem uma enorme dificuldade entre profecias de caráter particular com profecias canônicas. Uma vez que eles falam que as profecias bíblicas se encerraram, então eles falam que toda a profecia se encerrou. Só que na escritura... Pode falar. Antes de continuar, qual seria a diferença entre as duas, né? As profecias canônicas e a outra que referiste, para que o nosso público, não saiba a distinguir. Então, a profecia canônica é aquilo que foi definido como doutrina, a doutrina bíblica. É aquilo que não pode ser alterado, isso fechou. E as profecias de teor particular, o que são? São exortações, são repreensões, são profecias de caráter particular. Agora, o que é a profecia bíblica? É aquilo que foi definido, o padrão para a igreja, aquilo que foi definido, o padrão para Israel, não pode ser alterado. De tanto que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 4,6, que você deve se limitar no que está escrito. E Paulo fala também em Gálatas 1:8, ele fala, ainda que um de nós, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, além do que está anunciado, seja anátema. Ou seja, não existe novas revelações para a igreja. A revelação para a igreja, ela se fechou, entendeu? Esse cânon da revelação bíblica, ela se fechou, entendeu? Todavia, há revelações de caráter particular para indivíduos particular. Assim como foi no Antigo Testamento. Você vê a profecia de caráter particular. Deus exortando Israel, Deus repreendendo Israel. Ali foi profecias de caráter particular. Como nós também vemos no livro de Atos, profecias de teor particular e não doutrinário. Né? Hoje nós vemos aí profecias como de Davi Miranda, Marco Pereira, essa pastora aí, eu esqueci o nome dela, se você lembrar, você me lembra. Eles
criam revelações para a igreja. Eles falam que essa barbinha sua aí, ela é pecado. Se você morrer com essa barba aí, você vai para o inferno. Entendeu? Homem de bermuda é pecado. São novas revelações para a igreja. Entendeu? Esse tipo de revelação não existe, porque a revelação bíblica ela já fechou. O apóstolo Paulo fala, e como eu sei disso? Porque o apóstolo Paulo fala que você deve se limitar ao que está escrito. Você não deve ir além do que está escrito. Falando das revelações bíblicas, entendeu? Então, essas novas revelações para a igreja, faz deles falsos profetas, né? E por que eu sei disso? O Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo inspirou Paulo ao crente se limitar na Escritura, como ele vai dar novas revelações para a igreja? Então, o Espírito Santo ele estaria se contradizendo. E Deus, ele zela pela sua palavra. Então, nunca o Espírito Santo vai se contradizer. Entendeu? Então, por isso que eu creio que essas novas revelações são acima da Escritura. Alguns sensacionistas, eles usam os montanistas. Não, esse negócio de dom, os montanistas tentaram trazer os dons para a igreja, e os pais da igreja combateram eles. Negativo. Os montanistas, eles trabalharam com essa naipe, entendeu? De trazer novas revelações doutrinárias para a igreja, novas doutrinas acerca da pessoa de Jesus, novas doutrinas acerca da vinda de Cristo. Então, por isso que os pais da igreja combateram, principalmente Irineu de Leão, ele combateu a doutrina montanista. Irineu de Leão, ele dá relatos de que os montanistas, eles entravam num tipo de transe quando davam profecias. Isso eram profecias falsas, entendeu? Os pais da igreja não combateram os montanistas por causa dos dons, combateram os montanistas por causa dos falsos dons, por causa das falsas profecias. E eram profecias, revelações acima da Escritura, entendeu? Então, é isso que se trata entre a igreja antiga e os montanistas. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, você que está do outro lado, não pare de partilhar, não pare de convidar os seus amigos, convide alguém para que também venha a ser edificado, ganhe mais conhecimento nesta live. Está sendo muito bom compartilhar aqui, aprender com o nosso querido e amado irmão Edu Mora. E, portanto, você não pode sair do outro lado, porque está sendo uma aula sensacional. O nosso convidado, amado irmão Edu Mora, dizia que não existe nenhum texto bíblico que defende o cessacionismo, ou seja, que é a favor da ideia de cessacionismo. Entretanto, quando olhamos nas Escrituras, encontramos textos, por exemplo, como este, né? 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 8, onde diz que o amor jamais passará, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá. O texto está aqui na tela, 1 de Coríntios 13, versículo 8. O que o nosso convidado tem a dizer sobre textos como este. Temos também o 1 de Coríntios 14, se não me engano, né, que tem a mesma, uma abordagem semelhante. Esse texto não prova a veracidade do cessacionismo? Então, como eu falei anteriormente, eu até citei esse texto aí, né? 1 Coríntios 13, 8. E o que acontece? Esse texto, quando falou que vier o que é perfeito e cessará os dons, está se referindo à volta de Cristo. Quando o perfeito vier. Uma vez que Cristo volta, não há necessidade dos dons que era para a edificação da igreja. Então, os dons, eles cessarão. Exato. Muito bom, muito bom. E qual seria a relevância, né, prática na vida do crente sobre a ideia do cessacionismo, né? Por que nós devemos rejeitar o cessacionismo?
Irmão, é melhor... Irmão, repete que picotou tudo. Picotou. Ok. A questão é a seguinte: quais seriam as implicações práticas, né, que o sensacionismo tem na vida de um cristão? O sensacionismo, quais seriam as implicações práticas na vida de um cristão? Um crente que crê no sensacionismo, isso pode abalar a sua fé? O que pode causar? Então, a implicação de ser sensacionista, ele acaba se tornando um neo-ateu, né? Ele não crê, muitos sensacionistas, os mais radicais, eles não creem que Deus opera milagres, né? Eles não creem em nenhum tipo de manifestação do Espírito Santo, né? Eles não creem que Deus possa curar alguns, não todos, entendeu? Então, assim, o camarada, ele meio que se torna um neo-ateu, né? E a implicação é que também ele acaba criando uma nova doutrina. E é algo muito grave você criar uma doutrina qual é ausente na Escritura. Eu debati com um camarada há um tempo atrás, chamado Hugo Badini. E ele é um cara altamente sectário. Ele diz que somente quem é sensacionista que é salvo. Entendeu? E o que acontece? Ele criou uma seita. Entendeu? Uma vez que eu digo que você só é salvo dentro de uma doutrina que eu criei, então eu crio uma seita. Se só é salvo quem é sensacionista, então todos do período da Grande Reforma, todos eles foram para o inferno. Então esse é um grave, é um grande erro do sensacionista, é uma implicação direta que ele pode ter, entendeu? Ele criou uma seita. Então não adianta nada eu pregar contra seitas, seja Testemunho de Jeová, seja Adventista do Sétimo Dia, e eu criar uma. Entendeu? Então, os sensacionistas mais radicais, eles criam uma seita. Fora que eles querem tanto convencer o homem que não existe dons, querem tanto convencer que Deus não pode fazer milagre, que Deus não pode trabalhar na sua época, na nossa época, que ele acaba se desviando do foco. Qual é? A pregação do Evangelho. Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que operou sinais e maravilhas ontem é o mesmo Deus que opera sinais e maravilhas hoje. O mesmo Deus que trabalha ontem é o mesmo Deus que trabalhou hoje. Dizer que os dons cessaram é dizer que Deus mudou. E Deus, ele não muda, Deus, ele é imutável. Isso está em toda a Escritura, fala que Deus é imutável. Isso é uma doutrina bíblica. A imutabilidade de Deus. Então, quando o problema, né, do sensacionista, a implicação de você criar uma nova doutrina, você acaba deturpando outra, que é a mutabilidade de Deus. Exato. Muito bom. Porque até se o sensacionismo fosse verdadeiro, fazendo das palavras do nosso convidado, não é? Implicaria exatamente que aqueles dons que nós vimos hoje em dia serem manifestados são do diabo. Seria isso, uma vez que os dons cessaram, então se existem dons é porque é de Satanás. Logo, todos aqueles que são usados, supostamente usados por Deus com os dons, hoje em dia estão a ser usados por Satanás. E, portanto, seria a consequência lógica que não são crentes. Talvez é por isso que eles dizem que apenas quem é sensacionista poderá ser salvo. Seria isso? Eles não creem nem manifestação demoníaca. Para eles é fingimento, para eles é charlatanismo, entendeu? É que nem os testemunhos de Jeová. Testemunho de Jeová, eles falam que eles não creem que Deus cura. Eles não creem em revelações, profecias, em visões. Para eles, isso tudo é charlatanismo. Mas o que acontece? Embora realmente há
charlatanismo no meio da igreja, isso tira a credibilidade, entendeu? Por quê? Porque como os dons espirituais estão banalizados, então acaba se perdendo a credibilidade. Porque existe o charlatanismo, sim, no meio da igreja. Né? Existe charlatanismo. Esse dia eu vi o cara operando milagre no vídeo no Facebook, o camarada operando milagre, né? A pessoa morreu, né, lá no culto, né? E para a pessoa ressuscitar, os camaradas depositaram dinheiro lá. E a mulher ressuscitou com as ofertas. Entendeu? O que é um absurdo. Então, o que acontece? Pelo fato dos dons estarem banalizados, acaba-se que perde a credibilidade. Mas isso não é padrão para a não existência dos dons. Assim como tem falsos cristãos, também tem uns... Só porque tem falsos cristãos, não quer dizer que não existam os verdadeiros. Está entendendo? Muitos sensacionistas falam assim, os dons não existem porque eu não vejo. Ora, então Deus também não existe, porque eu também não vejo. Então, o fato de eu não ver não é padrão de não existir. Entendeu? Então, é mais isso. Exato. Muito bom, muito bom. Pessoal, vamos lá partilhar. Vamos lá partilhar. Deixa a sua dúvida nos comentários. O que não entendeste, aquela tua inquietação, aproveita hoje e faça as suas questões. Nosso convidado que está aqui nos dando uma aula sensacional acerca deste tema que é muito, muito importante, né? E por outra, eu vi certa vez, eu creio, não sei se vi ou ouvi alguém dizendo que Santo Agostinho e os outros pais da igreja eram sensacionistas porque ele não cria no dom de profecia e todos os outros. Isso é verdade? O senhor que conhece muito melhor do que eu aquilo que são as ideias patrísticas? Cara, esses camaradas, esses sensacionistas, eles nunca leram uma obra completa de Agostinho. Eles vomitam tanto Agostinho, mas nunca leram uma obra completa. Eles falam que Agostinho é sensacionista por causa de um texto que Agostinho, ele fala que o dom de línguas cessou. Agostinho realmente tem esse texto. Agostinho, para Agostinho, o dom de línguas, foi para a propagação do evangelho. Uma vez que o evangelho já estava propagado, então não havia mais necessidade do dom de línguas, então o dom cessou. Só que isso não faz de Agostinho um cessacionista, porque na obra Confissões ele vai dizer que Ambrósio teve uma revelação de Deus, a qual Deus revelou a Ambrósio onde estavam os corpos dos mártires. Agostinho dá testemunho da mãe dele que teve visões, e Agostinho, na sua obra Devido Cuidado dos Mortos, Agostinho vai dar testemunho de um ancião chamado, de um monge chamado João. E esse monge tinha o dom de profecia. E Agostinho diz mais, nesse mesmo texto, Agostinho fala, olha, eu tenho a certeza de que um único homem pode ter vários dons. Isso é Agostinho falando. Então, Agostinho nunca foi cessacionista. Esses camaradas, eles nunca leram uma obra dos pais da igreja. Eles leem textos avulsos e falam que eles eram sensacionistas. Por quê? Porque o sensacionista quer tanto colocar as suas ideias nos pais da igreja. Porque quanto mais antiga é uma doutrina, mais próxima ela tem de ser verdadeira. Uma vez que eu coloco a minha doutrina nos pais da igreja, então a minha doutrina ela vai ter peso. Por quê? Porque eles foram os primeiros pensadores, os primeiros teólogos após os apóstolos. E Tertuliano, ele tem uma frase muito interessante, que quanto mais antiga a doutrina, mais próxima de ser verdadeira. Então, por isso que o sensacionista, ele tem a necessidade de colocar a sua doutrina nos pais da igreja. Por quê? Porque se ele provar
que o sensacionismo existe nos pais da igreja, então isso dá muita força para o sensacionismo. Todavia, não existe sensacionismo na patrística. Isso é de forma unânime. Nem Agostinho foi sensacionista, como acabei de citar aqui os textos de Agostinho. Do século II, Irineu de Leão, Justino Marte, eles falam do exercício dos dons na igreja. No século III, Orígenes, em sua obra Contra Celso, Clemente de Alexandria, em sua obra Estromates, ou Estromatas, eles vão falar do exercício dos dons na igreja em seu tempo, a prática do exercício dos dons. A mesma coisa, Agostinho, ele vai falar dos dons exercidos na igreja. Ele só não crê em línguas, só que isso não faz dele um sensacionista. E eu também vejo muitos sensacionistas usar João Crisóstomo. João Crisóstomo, ele realmente tinha tendências sensacionistas. Isso eu não posso ser desonesto e posso negar. Ele tinha tendências sensacionistas, só que ele não era 100% sensacionista. Os sensacionistas, eles usam um comentário de João Crisóstomo sobre 1 Coríntios 12. Se não me falha a memória, isso está na homilia, não sei se está na homilia 19 ou 29, em que ele fala que esse texto de 1 Coríntios 29, de 1 Coríntios 12, é muito obscuro, né? E ele se pergunta por que cessaram esses dons? É um questionamento que ele fala. Então, ele tem umas tendências meio sensacionistas. Só que ele não é 100% sensacionista. Eu vou provar aqui, eu vou ler um texto dele aqui, que é na sua 8ª homilia. É na homilia 8 de São João Crisóstomo. Presta atenção no que ele fala. Se, portanto, a inveja para os carnais, a todos não resta senão penitenciarem-se com altos gemidos cobertos de saco e cinza. De fato, quem é isento deste vício? Por mim mesmo julgo demais. Se a inveja pelos homens carnais e não permite que se tornem espirituais, agora presta atenção. Embora profetizem e operem outros milagres, o que faremos por nós quando nos falta grande graça? Ou seja, o que João Crisóstomo está dizendo aqui? Ele está repreendendo esses crentes, que eles, embora eles profetizem e operem maravilha, operem milagres, eles ainda eram carnais. Então, João Crisóstomo, mesmo ele tendo uma tendência meio sensacionista, ele testemunha que os crentes profetizavam e operavam milagres. Só que ele repreende esses crentes, dizendo que eles eram carnais. Então, São João Crisóstomo, ele não era 100% sensacionista. Ele, de tanto que ele dá testemunho de cristãos, mesmo sendo carnais, profetizando. Ou seja, esses camaradas, eles nunca leram patrística. Eles nunca leram uma obra completa de São João Crisóstomo. Eles vão lá, eles pegam o celular, vão lá no PDF e digitam sensacionismo, dons. Aí vê lá, Agostinho cessou os dons, Agostinho, aí já tem Agostinho dizendo que o dom de língua cessou. Pronto, Agostinho é sensacionista. Ou seja, mas nunca leram uma obra completa de Agostinho. Nunca pegaram um livro completo de Agostinho para ler. Nunca leram uma obra completa de São João Crisóstomo. Nunca leram uma obra completa de Orígenes, de Irineu de Leão. Então, o que eles fazem? Eles querem colocar o seu pensamento nesses primeiros escritores, sem nunca ler eles. Eles só leram um trecho, só leram uma parte e dizem que eles eram sensacionistas. Agora, acerca de João Crisóstomo, o irmão falou que ele não era 100% sensacionista. Então, implicaria isto que existem níveis de sensacionismo? Será que existe isto de 100% sensacionismo, os moderados, os hiper, os extremistas? Nos explica aqui como é que podemos compreender esta linguagem que o irmão utilizou. Então, até hoje, tem os sensacionistas radicais e tem os mais moderados, né? Que eles creem nos dons, mas não em todos, né? Como, por exemplo, alguns sensacionistas não creem
nos dons como nos apóstolos, né? Como Deus tinha nos apóstolos. Tipo assim, olhava assim para o enfermo, levanta e anda, entendeu? Isso realmente nem eu acredito. Porém, eu acredito sim, que se for da vontade de Deus usar aquele homem para curar outro, Deus pode sim exercer essa maravilha, usar aquele homem para fazer isso. Só que os apóstolos, ele tinham uma autoridade, entendeu? A qual hoje nós não temos, né? De chegar, colocar e falar, entendeu? Levanta e anda, entendeu? Quer ser curado? Seja curado, entendeu? Hoje em dia, nós não temos muito isso, né? Mas Deus pode usar alguém para fazer? Pode, entendeu? Então, eu creio nisso. Então, a mesma coisa João Crisóstomo. Ele se questiona por que cessou, né? Por que ele se questiona? Porque ele não vê muito disso. Só que se você olhar abaixo, no contexto lá de 1 Coríntios 12, ele vai dar ênfase ao dom de línguas. Por quê? Porque estava havendo dissensão, estava havendo discórdia, porque uns falavam e outros não. Então, segundo ele, isso havia cessado, né? E de tanto que ele, na homilia 8, ele vai dar testemunho que alguns irmãos profetizavam. Então, vamos dizer assim, que embora ele tinha tendência sensacionista, mas ele era um cara moderado. Ele não negava num todo, né? Mesma coisa, alguns sensacionistas hoje. Alguns negam por completo e outros são menos radicais. Mesma coisa, Agostinho. Agostinho, ele não cria no dom de línguas, mas isso não faz dele um sensacionista, porque ele cria na profecia, ele cria na visão, de tanto que ele dá um vasto testemunho de visão na igreja, de irmãos tendo visões, revelações, e é amplo o testemunho de Agostinho. Tem uma obra dele, eu nem ia citar essa obra, porque eu esqueci a fonte dela. Como eu estou fazendo com o irmão aqui, eu estou falando a fonte dos livros. Só que essa obra eu esqueci a fonte. Eu nem ia citar ela, mas eu vou citar. Agostinho dá um relato de um homem de seu tempo que ele foi ressuscitado. Entendeu? Só que eu esqueci essa obra. Né? Depois eu posso até, depois que eu achar, eu posso até colocar nos comentários. Mas, então, o que acontece? Mesmo ele não crendo no dom de línguas, isso não faz dele um cessacionista. Isto implicaria dizer que o cessacionista é aquele que rejeita a atualidade de todos os dons na igreja e não apenas rechaçando um deles, certo? O cessacionista completo, ele nega todos os dons na igreja, principalmente o de visão e revelação. Porque para ele a profecia é a bíblica, entendeu? Então, se você tiver uma revelação para entregar, para falar, então você foi acima da Bíblia. Como eu falei anteriormente, existe a profecia de caráter particular e a profecia de caráter doutrinário. A profecia de caráter doutrinário, essa realmente cessou. Não existe hoje mais profecia de caráter doutrinário, porque senão o cânon não haveria fechado. Exato. E, portanto, como é que o irmão vê aqueles irmãos que dizem o seguinte: hoje em dia já não existem mais os dons, não existem mais os dons espirituais em indivíduos. Entretanto, os milagres ainda existem, porque Deus, na sua soberania, pode fazer milagres sem mesmo usar alguém. E isto não seria uma espécie de cessacionismo ou é continuismo, a pessoa que não crê nos dons em indivíduos, mas crê que Deus pode fazer milagres até agora? Sim, esse daí também é um tipo de sensacionista. Ele crê que Deus opera milagre independente de eu orar. Vamos supor, você está doente. Aí eu oro por você, para Deus te curar. Deus te cura. Entendeu? Ele não crê nisso. Ele crê que Deus pode te curar independente da minha oração ou não. Entendeu? Mas ele não crê que Deus usa alguém
interceder por você para que você possa ser curado. Entendeu? Mas ele crê sim que Deus opera milagres, entendeu? Ele crê sim que ainda há exorcismos, né, que seria a expulsão de demônios, como Augusto de Nicodemos. Augusto de Nicodemos, ele é sensacionista, mas ele crê que existe, que pode se expulsar demônios. Ele crê em milagres. Ele mesmo dá um testemunho que uma irmã chegou a ele possessa de demônios, ele orou por ela e ela foi liberta, entendeu? Então, assim, existe o sensacionista radical, que não crê em absolutamente nada, e existe o mais moderado, que crê em expelir demônios, que crê que o irmão pode interceder por outro, e o outro ser curado, se assim for da vontade de Deus. Mas, ainda assim, ele não crê em visão, não crê em profecia, não crê em revelação, ele não crê em nada disso, ele só crê, ele limita os dons no quadradinho que ele criou. Ok. Deixa-me lá ver se compreendi. Quem crê nos dons, mas rejeitando um deles, por exemplo, Agostinho, ainda é continuista, não é? Porque ele crê nos dons. Desde o momento que você crê que a profecia, a língua, e não crê na interpretação de língua, ainda é continuista porque tem dons aí continuando, certo? Sim, agora, Agostinho cria em visão, exato. Agostinho cria em revelação, Agostinho cria em milagre, em cura. Ele tem vastos testemunhos em suas obras. A mãe dele tinha visão, a mãe dele tinha revelação. O bispo a qual pregou para ele, o Ambrósio, entendeu? Ele dá testemunho da revelação que Ambrósio tinha. Então, assim, Agostinho, de maneira nenhuma, ele era sensacionista. Ele só creu que os dons de língua cessaram, porque o dom de língua foi para a propagação do evangelho. Uma vez que o mundo inteiro estava evangelizado, então não há mais necessidade dos dons de língua. No entanto, o restante dos dons ainda se fazer presente na igreja. Por quê? Porque era para a edificação da igreja. Apenas o dom de línguas que foi para a propagação do evangelho. Mas o restante dos dons, enquanto era para a edificação da igreja, ainda se fazia presente. Segundo a concepção agostiniana. Agostinho nunca foi sensacionista. Agostinho nunca falou que os dons cessaram. A única coisa que ele falou que cessou foi o dom de línguas. Eu desafio qualquer sensacionista a me mostrar que Agostinho disse que todos os dons espirituais cessaram. Muito bom, muito bom. Pessoal, você que está nos assistindo e é sensacionista, aqui está o desafio para que demonstres a base dos escritos de Santo Agostinho que ele foi sensacionista. E por o outro desafio que ficou até agora é exatamente acerca de textos bíblicos que suportem a ideia sensacionista. Se alguém que está nos acompanhando é sensacionista, deixa aí nos comentários textos que o nosso convidado pode trabalhar aqui enquanto estamos em nossa live. E a questão agora, irmão Edu, é relativamente à profecia, né? O irmão falou sobre o dom de línguas, não é? Falou sobre o dom de cura. E quanto às profecias, considerando que elas continuam, qual seria a distinção entre as profecias no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Como nós podemos distinguir o dom da profecia no Novo Testamento e do Antigo Testamento? Irmão, picotou tudo aqui, irmão. Ok, vou repetir. A questão que eu fiz foi a seguinte: como nós podemos distinguir o dom de profecia do Antigo Testamento daquele que nós vimos no Novo Testamento, né? E ainda mais indo adiante em nossa contemporaneidade,
porque parece que hoje em dia as profecias têm a ver com conhecimentos de coisas do passado, né? Por exemplo, a camiseta, a cor da camiseta do irmão, nós falamos aqui de Patos Corno, a cor da roupa interior, essas coisas, e ele chega e diz assim, eu estou no meu andamento profético, você ontem fizesse isto, mas nunca fala do futuro, nunca fala do porvir, as ideias, ou então as profecias estão muito baseadas naquilo que são o passado da pessoa do que do futuro. Como nós podemos distinguir, né, o dom da profecia, biblicamente, a base da teologia do Antigo e do Novo Testamento? Então, irmão, assim, na minha opinião particular, a profecia do Antigo Testamento e a do Novo Testamento, para mim, são a mesma coisa, porque tanto a do Antigo Testamento como a do Novo Testamento existem as profecias de caráter particular e a profecia de caráter doutrinário. As profecias do Antigo Testamento de caráter particular, qual era? Exortar Israel, repreender Israel. E a profecia de caráter doutrinário era definir as doutrinas, o padrão moral para Israel. Quais as profecias doutrinárias do Novo Testamento? Aquilo que os apóstolos estipularam para a igreja e para o crente. Muitas dessas profecias que nós vemos aí não são profecias, são palhaçadas, né? Porque a profecia em si é aquilo que Deus quer falar. A profecia ela tem que exortar, repreender e edificar. É isso que diz a Escritura sobre a profecia. Então, se ela não edifica, não te repreende, não te exorta, não é profecia. Ela pode falar tanto das coisas do futuro, que pode ver um alerta para você, pode exortar sobre a sua vida espiritual. Assim, eu estou me falando no que me baseio no contexto bíblico, né? Pelo testemunho que eu vi na Bíblia. Então, assim, essas coisas que o irmão falou, porque Deus me revela que a sua cueca é azul, Deus me revela a sua identidade, sei lá o quê, número esse, isso não é profecia, isso não é revelação, entendeu? Isso daí isso é meninice. O cara, ele quer ser profeta usando meios, como é que eu vou dizer para você? Usando meios toscos, né? Quando Deus verdadeiramente usa alguém para uma profecia, a alma é mudada, o caráter é mudado. É que nem quando Charles Spurgeon dá um relato, né, que Deus revelou a ele que o garoto estava roubando. E ele falou, olha, essa luva que você usa não é sua, você roubou do seu patrão. O garoto chamou ele no canto e falou, olha, eu realmente roubei, mas eu vou devolver porque eu estou arrependido. Então, a profecia, a revelação, ela tem esse intuito, exortar o crente para trazer ele um arrependimento, para que ele venha se conscientizar. Se uma profecia não faz isso, logo não é profecia. Não existe profecia nisso. Exato. Muito bom, muito bom. Eu vou aqui verificar se temos algumas questões dos nossos irmãos, para que o irmão Edu Mora possa responder. O irmão Malaquias Ferdi, ele questiona o seguinte, Pastor Edu, qual é a sua percepção, e não fui eu quem o falou que és pastor, né? Qual é a sua percepção quanto aos tipos que defendem que em cada geração Deus levanta um profeta? Qual é a tua visão quanto a isso? Então, eu não sou pastor. Eu não sou pastor, né? Isso aí é para quando Deus quer. Né? E, assim, Deus ele sempre levantou... se você examinar no percurso da história, Deus sempre levanta homens e mulheres para falar em meio de uma crise, né? Deus sempre levanta homens e mulheres para anunciar a pureza do Evangelho. Isso não é de hoje. Quando a igreja foi perdida, antes da reforma, Deus levantou John Hus,
Deus levantou Savonarola, entendeu? Quando a igreja estava perdida, Deus levantou Martinho Lutero. Então, Deus sempre levanta alguém, não estou falando nem em sentido de entregar visão, revelação, mas assim, de anunciar o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, um evangelho simples. Em meio a uma crise doutrinária evangélica que nós temos, Deus sempre está levantando alguém para trazer de volta a essência do evangelho, a pureza do evangelho. Né? Como diz a passagem, tem uma passagem bíblica que eu esqueci agora, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Está lá em Mateus, né, Mateus 18, se não me falha a memória. Então, assim, Deus sempre vai levantar alguém para anunciar, para falar, para propagar o evangelho, entendeu? Uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus, para anunciar e trazer de volta a essência do evangelho. Ok, muito bom, muito bom. O irmão Malaquias Ferdi, eu creio que é o mesmo, não é? O mesmo irmão, ele questiona o seguinte: e como lidamos com a adulteração dos dons espirituais? Ele quer saber exatamente se as falsificações dos dons, como a de cura, de profecia, não é uma prova, não é, da cessação dos dons e por isso adulteram. Cara, o que acontece? Como eu saber que uma profecia é bíblica ou não? Primeiro, ela tem que estar de acordo com a Bíblia. Toda profecia que vai além da Escritura, você já sabe que é falsa. Toda profecia que vai além da Bíblia, já sabe que é falsa. Segundo, está em dúvida saber se aquela profecia é bíblica? Ora a Deus. A Bíblia diz que um dos dons do Espírito Santo é você ter o discernimento do Espírito. Você sabe, quando uma pessoa recebe uma profecia, ele sabe quando é de Deus e quando não é. A pessoa sente por dentro. Entendeu? A pessoa sente, ela sabe. É algo que realmente é do Espírito. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela sabe quando é o Espírito que fala com ela. Então, esse é um dos meios de você saber se é Deus ou se não é. Também tem a emoção, né? A pessoa recebe aquela profecia, às vezes não é, e a pessoa daquela emoção acha que foi Deus, né? Porque às vezes a pessoa fala aquilo que você quer ouvir, e pelo fato de ser o que você quer ouvir, você toma aquilo como uma verdade, às vezes não é. Então, é necessário a oração para você saber se é de Deus ou não. Tem muitas profecias que são falsas por aí. Vou citar um exemplo. Uma pessoa está na igreja totalmente carnal, não tem vida com Deus, não tem conduta com Deus. Aí vai na igreja, o profeta vai falar para ela: Deus está preparando um varão para você. Eu já sei que a profecia é falsa. Por quê? Porque Deus está preocupado com a vida espiritual dela. A pessoa com a vida espiritual um declínio, perdão. A vida espiritual dela está um declínio. Deus está preocupado com a vida amorosa dela? Não. Então, só aí eu já sei que é uma profecia falsa. Então, o crente, ele tem que ter o discernimento para saber quando é Deus e quando não é que fala com ele. A mesma coisa a cura. O que mais tem é charlatão em igreja, promovendo crendice, curandeirismo, ao invés do dom da cura. Quando é Deus que cura, realmente Deus que cura, você não precisa fazer rituais, você não precisa beber água ungida, você não precisa deixar água ou óleo enterrado no monte por 7 dias. Isso é curandeirismo, isso é espiritismo. Quando Deus cura alguém, ele cura. Acabou, não precisa essas coisas, Deus cura de uma forma gratuita, né? Eu tenho testemunhos para falar de curas, né? Deus trouxe meu filho de volta à vida, né? O meu filho morreu na barriga da minha esposa, entendeu? E através de uma oração, nesse dia eu nunca orei com tanta intensidade,
Eu tenho 20 anos de crente, mas eu nunca orei com tanta intensidade como esse dia. E Deus, para sua infinita misericórdia, fez o coração do meu filho voltar a bater, que a outrora não batia. Então, acontece, eu não precisei deixar água enterrada no monte por 7 dias, eu não precisei consagrar óleo ungido para derramar na barriga dela. Isso tudo é curandeirismo. Então, a partir do momento que se faz um ritual para curar, isso não é Deus que está curando, isso é curandeirismo. Muito bom, muito bom. Um testemunho muito impactante, na verdade. É, temos aqui também o nosso irmão Ioane Efraim Fernando Kiala. Ele questiona o seguinte: certos sensacionistas agora dizem que não duvidam de que Deus possa fazer milagres, mas que não existem mais dons como se portar diante disto, diante desta situação. E eu creio que o irmão já respondeu essa questão, não é? Mas gostaria que desse mais uma opinião. Como é que podemos reagir a estes tipos de ideias? Irmão, por favor, repete que picotou. Ah, ok. Consegues ver aqui a questão do irmão na tela? Então, eu tô no celular. Tá muito miudinho, eu não consigo ler. Ah, ok. Eu vou repetir. O irmão questionou o seguinte: certos sensacionistas agora dizem que não duvidam de que Deus possa fazer milagres, mas que não existem mais dons. Aquela questão que eu já havia feito, né, antes, e ele termina dizendo como portar-se diante disto, como nós podemos reagir, né, diante desta ideia, ou deste conceito, né? Então, já tinha abordado isso, né, nas falas anteriores, mas se o camarada diz que não existem dons espirituais no nosso tempo atual, como a gente deve reagir é pedir a ele base bíblica para isso. Ele não vai ter, entendeu? Não só base bíblica, mas base histórica. E o camarada, quando você for pedir uma base histórica a um sensacionista, você tem que ter a ciência de que a história vai te assegurar. Porque se você não tiver a ciência dos fatos históricos relacionados à igreja, ao percurso, aos dons no percurso da igreja, o que ele falar para você, você vai ter como verdade. Então, você tem que saber como se deu os dons no percurso da igreja, e você tem que saber, você tem que ter uma boa exegese bíblica, para que quando ele deturpe os textos bíblicos, você saiba como refutá-los. Como está lá em como está lá em Hebreus 1:1, eles vão dizer que nos últimos dias Deus falou através de Cristo. Só que no texto está nos últimos dias. O texto não está dizendo que Deus falou pela última vez. Porque se Deus falasse pela última vez em Cristo, Deus não falaria através dos apóstolos, que é um absurdo. Porque depois que Cristo ascendeu aos céus, Deus falou através dos apóstolos. E falou também através dos crentes que andavam com os apóstolos. Então, assim, se o camarada, ele perguntou como lidar com essa situação? Pedindo base bíblica e base histórica. Não existe nenhum e nem outro. Mas quando você for pedir a base bíblica, você tem que estar a par da situação. Porque o que ele for falar com você, se você não tiver respaldo bíblico, se você não tiver enraizado, você vai ser facilmente seduzido. Aqui, o irmão Malaquias Fred questiona o seguinte: quais são os textos que defendem a continuidade dos dons? Os textos o que irmão defendem... pode... Sim, ele gostaria que o irmão citasse alguns textos que estão a favor da continuidade dos dons. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, tem vários.
tem Cristo falando em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, operarão sinais e maravilhas, né? Então, assim, existem vários textos, inúmeros. Se ele está com a Bíblia aí, é só ele abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12. E 1 Coríntios 12 diz para você buscar e ter zelo pelos dons espirituais. Então, assim, não tem base bíblica para o sensacionismo. Você vai ver base bíblica para o continuismo, onde o apóstolo Paulo fala que os dons são para a edificação da igreja. Né? Uma vez que a igreja não cessou, os dons também não. Se uma vez que os dons são para a edificação da igreja, os dons só vão cessar se a igreja cessar. Exato. Muito bom. Agora, temos a questão... parece que todas as questões são do irmão Malaquias Ferdi, né? Ele questiona mais e diz o que acha acerca dos que se dizem profetas hoje. Existem profetas hoje em dia? Eu creio que é isso que ele quer. O cara que se diz profeta mesmo, o profeta, o homem de Deus, ele não sai por aí, porque eu sou profeta, eu faço, eu aconteço. Não, o profeta de Deus mesmo, ele vai fazer aquilo que Deus quer, ele vai cumprir a vontade de Deus, né? Ele não vai sair por aí vomitando que é profeta, já começa por aí, né? Ele vai querer a glória para si. O profeta mesmo, o homem de Deus mesmo, ele está ali, no anonimato, quietinho, né, a serviço de Deus. O que Deus mandar ele falar, ele vai falar, entendeu? Eu mesmo, eu recebi muitas profecias que eram de Deus. E muitas das vezes, esses profetas que vieram falar comigo, eu nem sabia que era profeta, nem sabia da existência deles, entendeu? E eles vieram, profetizaram coisas, exortações, coisas maravilhosas na minha vida, coisas que se cumpriram, falando que ia se cumprir e se cumpriram, né? Então, assim, para você saber quem é profeta e quem não é, primeiro, o testemunho dele, né? Embora dons espirituais não quer dizer que o camarada seja crente ou não. De tanto que Jesus Cristo fala em Mateus, se não me falha a memória, acho que é 25, não lembro, não sei se é 25 ou 23, não lembro agora. Porque Mateus 7, eu acho, não sei. Porque muitos viram em meu nome, dizendo, Senhor, profetizei em teu nome, eu curei em seu nome, eu fiz maravilhas em teu nome, eu fiz e acontecia em teu nome. E Cristo vai dizer, apartai de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, olha o que Cristo fala, eu nunca vos conheci. O que eu entendo com isso? Ele nunca foi um cristão de verdade, ele nunca se converteu de verdade. Então, assim, profeta não quer dizer que seja homem de Deus. Deus pode até usar ele, mas não quer dizer que ele seja um salvo. De tanto que a Bíblia fala que você não tem que julgar o profeta, você tem que julgar a profecia. Porque, embora o cara ele pode ser carnal, ele pode sim estar sendo usado por Deus, mas não quer dizer que ele é um cristão salvo, não quer dizer que ele é um cristão genuíno. Entendeu? De tanto que você tem que julgar a profecia e não o profeta. Está lá, se não me falha memória, acho que está em 1 Coríntios 14 ou 13, não sei. Então, tem que julgar a profecia para saber se ela verdadeiramente vem de Deus. Exato. Porque até Deus age por meio dos dons, não porque o vaso usado é o mais santo, né? Mas por amor ao seu povo, a sua igreja, que ele faz isso. E, portanto, continuando, e o irmão Carlitos que eu questiona, irmão Edu, fala um pouco sobre as visões de Ellen G. White. O que achas sobre as profecias e visões de Ellen G. White? Na sua concepção, na sua análise, são verdadeiras? Como tem respaldos bíblicos? Por exemplo, ela diz que é o espírito da profecia, que está lá no Apocalipse. Como é que o irmão vê isso? Bom, a Ellen G. White, de perto, de longe, ela é uma falsa profetisa.
Não tem, a Ellen White não tem o que falar sobre ela. A única coisa que eu dizer sobre ela é que ela foi uma falsa profeta, seduziu muitos crentes, entendeu? Deturpou a história dizendo que os cristãos primitivos guardavam o sábado. Isso é totalmente falso. Em todos os testemunhos da igreja, todos, unanimemente, os cristãos, eles observavam o domingo. Você vê isso em todos os textos antigos. A Ellen White, ela diz que quem mudou o sábado para domingo, para guardar domingo, foi Constantino, que é totalmente falso. Constantino, ele deu um dia de folga, porque se trabalhava todo dia sem folga, então ele deu um dia de folga, que seria o domingo, entendeu? Teve um concílio, que eu esqueci esse concílio, que oficializou o dia do domingo como o dia do Senhor, só que esse domingo já existia entre os cristãos primitivos. Inácio de Antioquia, Pseudo Barnabé, João Crisóstomo, Ireneu, Orígenes, todos eles falam da observância que os cristãos observavam, era o domingo, isso antes de Constantino, isso antes do concílio. Tertuliano já falou isso nas suas apologias, que os cristãos se reuniam no domingo. Justino Marte falava que se reuniam no dia do sol, que era o domingo. Então, isso é posterior a Constantino, ou seja, ela deturpa a história para dizer que os cristãos começaram a observar domingo por causa de Constantino, o que é totalmente falso. Além de ser uma falsa profeta, é mentirosa. Muito bom, muito bom. Pergunta respondida, e nós estamos já no final da nossa live. Infelizmente, aquilo que é bom dura pouco, e eu vou deixar este momento para as últimas considerações da abordagem do nosso... A conclusão, é isso aí, bem dizendo, da abordagem do irmão Edu Moura, e posteriormente iremos para as últimas considerações do mesmo. Tem a palavra. Bom, primeiro eu queria agradecer ao irmão por essa live, né? Foi muito bacana, né? Me senti muito feliz ali com o irmão aí da Angola. Muito obrigado, de verdade, pelo carinho, né, que o irmão tem pela minha pessoa, por acompanhar as minhas postagens, né? Me tratar com muito carinho. Muito obrigado de verdade. E, assim, as considerações finais acerca da live, né? Insistindo, né, que não existe referências bíblicas claras, concretas, de que o cessacionismo é real, que a doutrina bíblica, o cessacionismo não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina muito recente. Enquanto o cristianismo tem 2.000 anos de história, o cessacionismo deve ter 500 anos, mais ou menos isso. Então, assim, não existe respaldo bíblico, muito menos histórico, para o cessacionismo. O camarada que quiser provar o cessacionismo na Bíblia tem que deturpar muito texto. Se quiser provar o cessacionismo na história, tem que deturpar muita história. Porque, como eu falei aqui, e vou repetir, Tertuliano, Justino Marte, Orígenes, todos eles falam de dons, inclusive dons de cura. Orígenes, na sua obra Contra Celso, se não me falha a memória, no primeiro livro, logo no primeiro livro, ele vai dizer que muitos eram curados por imposição de mãos, né? Havia profecias na igreja. Eusébio de Cesareia, na obra História Eclesiástica, quando ele fala da história da igreja, é uma obra datada do século IV, ele vai falar até de casos de ressurreição de mortos, e ele diz mais, ele diz que esses irmãos que foram ressuscitados ainda conviviam com eles na igreja, né? Ele vai falar de visões, revelações. No finalzinho do século IV também temos uma obra de Atanásio, na obra que ele fala da vida de Santo Antão. Nessa obra ele vai dizer, ele vai relatar que eles chegaram em um lugar e um pai, um homem, chegou muito perturbado, dizendo que a filha estava sendo atormentada por demônios. Eles falaram que quando eles colocaram a mão naquela menina e clamaram pelo sangue de Jesus, a menina foi curada na hora, né? E ele também dá um testemunho de que Antão curou um homem chamado Frontão, né?
Isso no final do século IV. Né? No século V, temos Agostinho, embora os sensacionalistas usam ele como pilar do sensacionismo histórico. Agostinho nunca foi sensacionista, só porque ele creu que o dom de língua cessou em sua obra Confissões, na sua obra Cuidado Devido para os Mortos. Ele fala, ele testemunha visão, revelação, profecia, entendeu? Então, ele nunca foi sensacionista. Então, assim, então cuidado com esses pseudos teólogos de internet. Né? A minha consideração final é um alerta para você que não conhece muita história, não conhece muito os dogmas bíblicos, a história. Se aprofunde na história. Vá nos primeiros teólogos, vá na história da igreja. Entendeu? Isso vai abrir a sua mente. Você vai ver que o sensacionismo é uma doutrina tardia, que não existe, não existiu na Bíblia, não existiu nos apóstolos e também não existiu posteriormente aos apóstolos. Então, então, assim, minhas considerações finais é uma advertência para você que se depara com esse tipo de ensinamento na internet, para você ter cuidado com o que você lê, cuidado com alguns ensinamentos, eles vão tentar induzir você, né, deturpando texto, deturpando história, coisa que não existe. Então, assim, e agradeço aos irmãos por acompanharem a live e o carinho também. Amém, 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 amém. Muito obrigado mesmo, nosso amado e querido irmão Edu Moura. Nós vamos terminar esta live e eu deixarei aqui um texto para que os irmãos possam ler. O texto bíblico é este, que está na tela, Atos, capítulo de número 2, versículo 39, diz: pois a promessa é em favor de vocês e de seus filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Esse seria um dos textos que defendem e defenderiam aquilo que é a continuidade dos dons, porque nós fazemos parte daqueles que o Senhor iria de chamar. E, portanto, nós podemos usar este texto como checkmate, né? Aponta aí, pessoal. Deus abençoe a todos, Deus abençoe os nossos irmãos pela vossa audiência. Deus abençoe a todos. Emanuel Sebastião, Temistocles Carvalho, Carlitos Kiel, Bruno Milongueira, nosso pastor, Celsa Paulo, Domingos Adriano, Antônio Ebo, Luna, João Holanda, Ana Maria Antônio, Lucília. Deus abençoe meus irmãos pela vossa audiência, que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente, e nós esperamos que vocês tenham sido edificados, tenham aprendido realmente bastante com esta live, pois, quanto a mim, eu aprendi demais. E, por fim, agradecemos ao nosso amado irmão Edu Moura, que se mostrou disponível, pela disponibilidade, por esse tempo de qualidade que